Olá, amigos, bem-vindos ao nosso curso de Direito Ambiental. Eu sou Fabiano Verli e vocês podem obter informações sobre mim no CNPq e outras plataformas em que elas estejam ali sempre disponíveis. Neste vídeo, o assunto continua sendo o artigo 225 da Constituição. O artigo 225 agora foca a necessidade específica de preservação de terras bem peculiares. Bem peculiares mesmo. Mas, Fabiano, que terras peculiares são essas? São terras devolutas, necessárias ao equilíbrio ecológico. É dessas terras que eu estou falando. É dessas terras que a gente vai falar. E vamos falar de conceitos. Eu tenho aqui 4 tópicos. Primeiro, terra devoluta tem dono. Segundo, são bens dominicais. Terceiro, elas existem de duas maneiras, registradas ou não registradas. Quarto, elas são da União ou dos Estados. Então, 4 aspectos que eu acabei de dizer. Vamos tratar ponto a ponto esses 4 aspectos. Primeiro, volto a dizer, o fato de a terra ser devoluta não significa que seja terra de ninguém. Ela tem dono sim. Ou ela é da União, ou ela é do Estado membro. Segundo, ela é necessariamente uma terra que não será destinada a um uso especial pela administração pública, como, por exemplo, um assentamento de reforma agrária ou um aeroporto. E ela também, necessariamente, é uma terra que não é de uso comum do povo, como ocorre com uma praia. 2 não, portanto. Ela é, portanto, necessariamente um bem dominical, ou seja, simples domínio eminente da administração sobre coisas que nunca foram de particulares, ainda que essas coisas estejam irregular e precariamente ocupadas por particulares. Ora, amigos, é aquela imensidão de terra, por exemplo, no meio da selva amazônica. Aquilo é de quem? De particulares, a gente sabe que não é. Se não é de particular, é da administração pública, eu imagino. E é isso mesmo. Aí você vai me perguntar, Fabiano, é terra registrada em cartório, em nome da administração pública, tudo bonitinho? Eu lhe respondo, às vezes sim, às vezes não. Há terras devolutas registradas e há terras devolutas não registradas, mas tudo é terra devoluta, como eu já havia dito. Vamos agora tratar com uma lupa o terceiro ponto de que eu falei um pouco atrás. É que existem 2 tipos, então, de terras devolutas. As já conhecidas, demarcadas, através da ação judicial discriminatória, as que ainda não foram demarcadas e têm, portanto, seus limites ainda imprecisos. É comum se chamar de terra, entre aspas, arrecadada. Aquela terra devoluta que, após ação discriminatória, já tem os seus limites demarcados e está toda certinha, registradinha no cartório de registro de imóveis. 2 tipos de terra, portanto. Em quarto lugar, falo da titularidade. Titularidade dessas terras.
né? Quem é dono? A regra é a terra ser do Estado membro. Essa é a regra geral. Mas se ela tem grande importância ambiental, ecológica, ela deixa de ser do Estado membro e passa ao domínio federal, ao domínio da União. Ah, é, Fabiano? E aí? Quem vai decidir o que seriam terras de muita importância ambiental? Como é que fica isso, Fabiano? Eu respondo, a lei ordinária. A lei ordinária vai ainda definir o que é terra fundamental para o meio ambiente, quais seriam essas terras. Enquanto ela não faz isso, as terras continuam sendo estaduais, como é a regra. Essa lei vai definir o que seriam tais terras. Né? Papel da lei. Enquanto ela não faz isso, as terras continuam estaduais, como é a regra. E aí aparece a importância do artigo 225, quando ele diz que, arrecadadas ou não, essas terras estaduais são indisponíveis, ou seja, devem ser preservadas pelos estados, mesmo que ainda não haja tal lei estadual ou federal especificando qual terra é de grande importância ambiental e qual não é. Por enquanto, deixa elas quietinhas lá. Deixa as terras quietinhas lá. É uma medida preventiva. Você ainda não tem uma lei federal falando assim, tal terra é fundamental para o equilíbrio ecológico, portanto ela é federal. Mesmo na ausência de uma lei específica para uma determinada área de terra, não, cabe ao Estado ter o bom senso de jamais dispor de tais terras, bens dominicais, que em princípio podem ser objeto de disposição, porque elas mostram, ainda que na falta de uma lei federal, que são importantes para a natureza, para a preservação do equilíbrio ambiental. Então, pessoal, eu aconselho o estudo do artigo 20, do artigo 26 e do artigo 225 da Constituição, bem como da Lei 6383 de 76, a qual trata da ação própria, discriminatória, para a arrecadação e demarcação dessas terras. Pessoal, eu volto no próximo vídeo sobre direito ambiental. Carpe diem!